Este edifício onde nos encontramos é o do antigo convento de Santo António de Lisboa, que tem essa designação devido ao facto de ter existido aqui uma ermida com o nome de Santo António. Foi sempre conhecido por Convento de São Domingos por ser um convento da Ordem Dominicana. A fundação deste convento tem muito a ver com a iniciativa de um casal montemorense, Manuel Fragoso e a mulher Beatriz de Negreiros, e, sem dúvida nenhuma, com a influência de Frei Luís de Granada, que visitava nessa altura frequentemente Montemor. Foi durante essas vindas a Montemor que certamente se lembrou de que era importante, já que existia um convento feminino da Ordem Dominicana, haver também um convento de frades em Montemor. O convento começa a ser construído a partir de 1561. É nesse ano que é lançada a primeira pedra para a igreja. Então a obra durou poucos anos, porque em 1565 a igreja já estava em condições de ser usada e nesse mesmo ano começa a obra da parte propriamente conventual. Estamos aqui na sala do capítulo do Convento de São Domingos. Foi construída no século XVI, em conjunto com os claustros. Foi, no entanto, depois reornamentada já no século XVII, graças à benfeitoria do Dr. Brás de Figueiredo. Este Brás de Figueiredo e Lemos foi aqui sepultado, precisamente abaixo desta sala, onde foi construída uma cripta, e ela está assinalada, para além de duas lajes sepulcrais no chão, está também assinalada com uma epígrafe na parede que marca a data de 1675. Estamos aqui na cripta do Dr. Brás de Figueiredo e Lemos, já previamente desocupada dos seus restos mortais e reocupada com as peças retiradas das abóbadas do convento. Estas peças provêm da sala do capítulo e de algumas salas contíguas e foram recuperadas no restauro dos anos 70 daqui do Convento de São Domingos. A prática de colocar peças de cerâmica comum nas abóbadas é uma prática que já vem da antiguidade e permanece ao longo de toda a Idade Média e da época moderna. Deve-se ao facto de aligeirar o peso das próprias abóbadas. E estas peças, no fundo, criam espaços vazios, espaços ocos, que servem exatamente para isso, para retirar peso à construção. Neste caso particular do convento de São Domingos, já é um bocadinho mais tardia a colocação destas peças, tem obviamente a ver com a construção do convento, e o lapso temporal andará exatamente a partir de 1561 até mais ou menos à década de 80 do século XVI. A obra vai se arrastar até à segunda década do século XVII e até ao século XIX, até à expulsão das ordens religiosas de Portugal, portanto com o regime liberal, portanto a comunidade aqui funcionou. A partir daí o edifício estava vazio, estava abandonado e entrou em rápida degradação. A igreja estava arruinada, houve um andar inclusivamente do edifício que ruiu e só no século XX foi restaurado para ser então sede de uma instituição, o Grupo dos Amigos de Montemor o Novo, que ainda hoje aqui continua instalado. O Grupo dos Amigos de Montemor, ao constatar que começava a surgir este espólio das abóbadas aluídas, fez por armazenar este espólio e foi aí que surgiu então o papel importante de Margarida Ribeiro para o estudo deste espólio de olaria quinhentista. Dentro do processo de preservação deste conjunto de olaria quinhentista, convém relembrar a figura de Margarida Ribeiro, que foi uma das pessoas que mais contribuiu para a preservação e estudo deste conjunto. Estamos aqui na sala que lhe é dedicada, com um dos maiores conjuntos de cerâmica popular portuguesa, e atrás de mim a parte mais representativa do conjunto de cerâmica quinhentista, recuperada aqui no Convento de São Domingos. O
conjunto é constituído aproximadamente por 320 peças. Tem pouca variabilidade formal. São sobretudo peças de perfil fechado. Talhas, cântaros, infusas, peças de dimensões variáveis, mas geralmente são séries repetidas da mesma peça, embora com diferentes tamanhos. Que era o que convinha para criar espaços ocos nas abóbadas do convento. E a questão do refúgio aqui é importante salientar. Eram peças que eram rejeitadas do processo de fabrico porque eram defeituosas e, neste caso, acabam por complementar um pouco a economia das próprias olarias. Sabe-se que era muito maior, mas com o tempo e com a ruína do convento foi sendo lapidado pelos populares que foram recolhendo numerosas peças. E aquilo que aqui se preserva deve-se sobretudo à ação das pessoas envolvidas na reconstrução e no restauro. Obviamente, o trabalho de preservação de uma coleção não se esgota no seu simples armazenamento, como é o caso desta do Convento de São Domingos. São centenas de peças que, para todos os efeitos, não são acessíveis a um público. O nosso trabalho aqui foi devolvê-las, no fundo, à comunidade em geral. E, para isso, é necessário cumprir todo o processo arqueológico. Dentro desse trabalho, houve necessidade de marcação, com número individual, inventário e fotografia. Trata-se do maior conjunto de cerâmica comum da segunda metade do século XVI em Portugal. Não tem nenhum equivalente em termos numéricos. A raridade está na forma de preservação destas peças.